Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui, olha, ele então é psicografado pela Esther Hicks, que trabalha com o marido dela, o Jerry Hicks, e eles canalizam então, ou ela canaliza os Abrahams, que são aquele pool de consciências de seres iluminados, seres que já fizeram essa nossa mesma caminhada. Como diz ali no livro Caibalion, que às vezes a gente acredita poderes de santo, a gente reza para algumas entidades que já estiveram aqui, como nós estivemos nessa mesma etapa do caminho, porque Deus vai manifestando e vai mostrando, ó, é por ali, o caminho é por ali, tem que ir seguindo, tem que ir seguindo. Aqueles que vêm antes já passaram e aí podem nos dar dicas de como passar da forma mais agradável e fácil possível. E uma das dicas grandiosas que eles dão aqui é que nós devemos primeiro nos lembrar de quem somos nós. E eles dizem aqui, no início da parte 1 do livro, que coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Porque eles dizem que é exatamente o fato da gente não se lembrar que faz com que a gente fique muito tempo se batendo, porque a gente acredita que somos nós que devemos resolver tudo. A gente não entende que nós estamos seres humanos, mas somos seres divinos, seres espirituais, e que quem comanda a nossa essência, ela é divina. Que se nós entendemos isso e nós entregamos as rédeas da nossa existência para a nossa essência divina, fica tudo fácil, tudo tranquilo, a gente só tem que ir vivendo na maior alegria, felicidade possível nessa realidade em que tanta gente não entendeu isso ainda, então a gente não pode ser absolutamente feliz, eu acredito, exatamente por esse motivo, por ver tanta gente que não entendeu. Porém não porque nós não entendemos também, não tenhamos entendido. E ele está aqui nós estamos no 10º capítulo, o 9º capítulo ele trouxe as 3 etapas para o que você deseja ser, fazer e ter. E eu acho interessante a forma como ele colocou, como eles colocaram, porque muitas vezes a gente está querendo fazer ou ter alguma coisa, especialmente ter alguma coisa, mas a gente não entendeu que antes a gente precisa ser. A gente precisa ser quem? Quem nós somos. Eu sou aquele que é. E o eu sou, eu fiz alguns vídeos já sobre esse tema, o que o Saint-Germain, ele traz um livro inteiro ali, o livro de ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou, de tão importante que é. E ele diz que quando a gente entender realmente a grandiosidade dessas 2 palavrinhas, o significado do Eu Sou e aplicá-lo na nossa vida, aí fica como o Napoleão Hill disse ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz uma série com esse livro, uma playlist, deixo a playlist aqui se você quiser ver, e ele diz ali que quando a gente entrega, ele conta como ele entregou, ele conta a experiência dele na prática de como foi que ele entregou a vida dele, comando da vida dele para a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, e a partir daí ela o guiou mesmo, guiou como aquele ponto eletrônico que as pessoas têm, as pessoas que trabalham em televisão têm para ficar se comunicando ali com o diretor ou com o editor, se for um jornalista, dizendo, olha, é isso, é aquilo, não tem ninguém vendo, mas a pessoa está ouvindo o direcionamento. E ele diz que a centelha divina dele mostrou, quando a gente se conecta assim com o nosso outro eu, a gente pode então está recebendo dele todas as informações, há tempo de aproveitar todas as oportunidades que surgirem e há tempo de estar saltando todos os perigos. E eu acredito assim, especialmente saltando aquilo que são ciladas, que são perigos travestidos de oportunidade. Então, aqui no 9º capítulo, ele diz que ele traz essas 3 etapas para o que a gente deseja ser, fazer ou ter, e ele diz que a primeira etapa é o básico, a gente tem que ter um objetivo definido, como diz o Napoleão Hill. A gente pede. A segunda etapa não é trabalho nosso, não é da nossa conta, a gente espera a resposta, a gente se acalma. E a terceira etapa, sim, a gente deve então aceitar
e a resposta e se abrir para recebê-la, porque ele garante aqui que todo e qualquer pedido, até aquele que não é manifestado verbalmente, ele é recebido, é analisado, é respondido, é carimbado e se não chega é porque nós não damos permissão, ou seja, porque nós não estamos vibrando na frequência do nosso desejo. É isso que ele deixa claro aqui nesse 9º capítulo, que termina dessa forma. Costumamos nos referir a essa parte não física como o seu ser interior ou sua fonte, mas não importa o nome dado a essa fonte de energia ou força da vida. O importante é que você tome consciência de que está permitindo uma conexão plena com ela ou de que a está bloqueando de alguma forma. Suas emoções são indicadores constantes do seu nível de permissão ou de resistência a esta conexão. Então, ele explicou que a conexão é feita através da nossa vibração e ele explicou que quando a gente está conectado com a centelha, a gente entende isso pelo bem-estar que a gente sente, porque ele disse que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Tudo muito, muito claro, não é, gente? Se a gente está com sentimento negativo, em que frequência a gente está vibrando? Então, não estamos em conexão com a nossa centelha divina, com o nosso outro eu. Então, ele não pode estar nos prevenindo, não pode estar nos ajudando, não pode estar nos indicando o caminho, e não porque o nosso pedido não chegou. Vamos ver aqui agora o 10º capítulo, que é: com a prática você se tornará um criador intencional e alegre. Eu achei super interessante isso, essas duas, bem analisar esse título do capítulo, porque ele disse com a prática, aquilo que o Napoleão Hill disse, que conhecimento é poder apenas se for colocado em prática, se for posto em ação, se a gente agir de acordo com aquele conhecimento que a gente recebeu. Então essa é a primeira parte, e a segunda é: você se tornará um criador intencional, porque tudo que a gente está vivendo fomos nós que criamos. Se há uma realidade que não está condizente com aquilo que a gente gostaria de ter, então, como o Saint-Germain, ele diz no livro de ouro de Saint-Germain, se não é uma realidade que tenha amor, paz, beleza, harmonia e opulência, então é porque nós não estamos vibrando na frequência da nossa centelha, da nossa presença eu sou. E aí então somos nós que estamos criando. Então como pode ser isso? É porque nós não estamos criando intencionalmente, nós estamos criando de forma inconsciente, porque a gente deixou o barco à deriva, a gente não procurou entender quem somos nós, e aí entender que nós devemos estar então entregando as rédeas da nossa existência para o nosso outro eu, para a nossa centelha divina, para a nossa presença eu sou, para Deus em nós, que aí então a gente consegue tudo. Então quando a gente deixa dessa forma, a gente está criando não intencionalmente, a gente está criando inconscientemente. Por isso ele diz: com a prática, primeira coisa, você se tornará um criador intencional, ou seja, você vai criar aquilo que você deseja realmente viver. E alegre. Alegre por quê? Porque a alegria, acabei de ver novamente um vídeo do professor Hélio Couto que diz que a alegria é a única coisa que aumenta a nossa frequência. E se nós somos seres vibráteis, e se o que o universo entende, se o que Deus entende dos nossos pedidos, das nossas necessidades é a vibração, então a alegria, na verdade, no vídeo do professor Hélio Couto, ele diz: o amor é a única coisa que aumenta a nossa frequência. Porém, ele disse em uma das palestras que a alegria é o combustível que faz com que o que a gente busca, que é a nossa oração, que o nosso desejo realmente, que a gente se abra, que a gente deixe a resistência e receba aquilo que a gente está pedindo. Então ele resume tudo aqui, então, que a gente tem que praticar para ser intencional, tem que se conhecer e tem que ser alegre, tem que ter alegria. Isso é a única coisa que aumenta a nossa frequência, é o amor. A gente tem também que buscar entender aquela máxima de Jesus Cristo. Vamos ler então, vamos ver o que diz nesse capítulo.
Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez mais, cada vez melhor, a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora e, como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para a sua criação individual. Bora lá dar uma analisada aqui no que ele disse? Que quando a gente conseguir analisar conscientemente, não é ali de forma não intencional, conscientemente a nossa forma de sentir, já que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações, isso tudo que a gente emite a vibração, aí quando a gente conseguir conscientemente analisar a nossa forma de sentir, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente vai poder direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornar um criador intencional, alegre e disciplinado. E com a prática, a gente será capaz de obter o controle dessa energia criadora. E como um hábil escultor, a gente vai ter prazer em direcioná-la para a nossa criação individual. Ele disse ali nas páginas anteriores também que como um escultor a gente vai aprender a moldar a energia, assim como o escultor molda o barro ali para criar o que ele quiser. Nós vamos aprender a moldar a energia para criar aquilo que a gente quiser, assim que a gente conseguir entender a nossa forma de sentir, porque é a nossa forma de sentir que determina em que vibração nós estamos. E aí dessa forma a gente vai poder então direcionar essa nossa energia, a gente fica na vibração necessária do nosso desejo e molda a energia para criar, para direcioná-la para a nossa criação individual. Quando falamos de energia criadora, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a intensidade e a velocidade da energia. Segundo, o nível de permissão ou de resistência que você oferece a ela. Vamos analisar esses dois, gente? Então, até pelo que a gente entende. Quando falamos de energia criadora, ele diz que a gente deve levar em conta 2 fatores. Primeiro, a intensidade e a velocidade da energia. Então, a gente já sabe que tudo nessa realidade é energia. Só que aquilo que é tangível, aquilo que a gente toma como se fosse matéria, é energia vibrando no mais baixo possível ali da vibração dela. E aquilo que a gente não vê, aquilo que está aí, tudo assim que a gente pensa que são espaços vazios, é energia vibrando na mais alta potência. Isso a gente já entendeu, né? E aí então ele disse que a gente deve analisar primeiro isso, a velocidade e a intensidade da energia, e depois o nível de permissão ou de resistência que a gente oferece a ela. Porque ele já disse ali que a chave é entender que nós somos vibráteis e que é a vibração que determina em que frequência a gente está, e se a gente não estiver na frequência do nosso desejo, não vai dar match, não vai casar, a gente não vai receber. E também que quando acontece isso, a gente então opõe resistência, a gente coloca a resistência para receber aquilo que a gente está buscando, e por isso a gente acredita que não fomos ouvidos, e que o nosso pedido não está sendo respondido. Então a gente deve analisar então o nosso nível de permissão ou de resistência. E vamos continuando então. O primeiro fator, ou seja, a velocidade, a intensidade da energia, está relacionado ao tempo que você levou elaborando o seu desejo e até que ponto foi específico. Em outras palavras, quando passa muito tempo desejando algo, seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderosa será a convocação. Depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, é muito fácil para você sentir como anda a sua permissão ou sua resistência. Então aqui, na verdade, o
O desejo, quanto mais ele é fomentado e quanto mais ele é específico, mais sutil, mais em forma sutil, energética, ele fica, ele não é mais aquela coisa densa. Por isso que ele diz, depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, que a gente entende aqui, ele diz que a primeira coisa a entender é a intensidade e a velocidade da energia. Se tudo é energia, quanto mais alto estiver vibrando ali o nosso desejo, mais fácil ele vai ser de ser captado, mais a gente vai estar na frequência necessária para que ele seja captado. Ou seja, se a gente estiver vibrando também na mesma frequência dele. E aí é o que ele diz, em outras palavras, quando passa muito tempo desejando algo, o seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. Ainda não deu velocidade, ainda não deu vibração para esse desejo. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderosa será a convocação. Como Napoleão Hill diz ali, em todos os princípios que ele compilou ali, que se transformou no livro, mas Esperto que o Diabo também, mas o primeiro é Pense em Riqueza, que eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser, fiz dos dois, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver. Ele diz que o básico de tudo ali que ele estudou, de todos os princípios que ele colocou ali em forma de um caminho, em forma de um guia para alcançar o sucesso, uma filosofia do sucesso, o primeiro, o básico que ele diz é ter um desejo, ter uma definição de objetivo. E aqui ele dizendo, quanto mais o nosso desejo for específico, mais poderosa será a convocação, mais poderoso será a voz que a gente vai gritar para o universo dizendo que é isso que a gente quer. Quando você pensa em algo que espera há muito tempo e se dá conta de que não aconteceu ainda, é provável que experimente um forte sentimento negativo, o que significa que deixou de estar em alinhamento vibrátil com uma coisa que possui uma forte energia. Aquilo que ele disse, então se a gente tiver esse forte sentimento negativo e a gente já entendeu que as emoções são o termômetro mais claro possível para dizer se a gente está vibrando na frequência do nosso desejo ou não, então pronto, a gente já teve, porque a gente está esperando muito tempo, a gente já está cansado de esperar, a gente acha que, poxa, não vai acontecer mesmo, aí a gente começa a se sentir com negatividade, a gente começa a ter negativismo. E aí então esse negativismo, essa emoção negativa vai nos alertar, olha, assim desse jeito você não vai conseguir mesmo, muda isso, transmuta isso, passa a vibrar positivamente, que aí você entra na frequência do seu desejo. Entretanto, se você pensar em algo pelo qual vem esperando há muito tempo e imaginar que está acontecendo, é provável que seu sentimento seja de alegre antecipação. E ali então como que diz, no exemplo que ele deu ali nas páginas anteriores, ele falou daquela coisa da pessoa estar querendo um carro novo. E aí cada vez que ao invés ela pede ali como ela quer aquele carro novo, como ela deseja aquilo, porém a frequência que ela está vibrando é a raiva e a vontade de se livrar do carro velho. E eu acredito que isso a gente pode colocar para tudo na nossa vida. A gente está desejando um emprego novo, a gente está desejando uma outra posição no nosso próprio emprego, mas a gente já está fazendo aquilo que a gente fazia ali, se a gente quer ser promovido, a gente já está fazendo ali nesse nosso posto de qualquer jeito, porque a gente não aguenta mais fazer aquilo e a gente sabe que a gente tem muito mais capacidade, não é possível que o chefe não está percebendo que a gente pode ser elevado na nossa função, a gente pode ser promovido, e aí a gente começa, não vou dar mais o meu melhor também, ele não me reconhece, então também vou fazer só o básico. Então é exatamente isso. Aí ele dizendo ali, com o exemplo do carro, se a gente estiver no carro, focando no carro novo,
desejando carro novo, porém focando naquilo que a gente não gosta do carro velho, é a mesma coisa. A gente deseja uma promoção ou deseja um emprego novo, só mais um exemplo, que eu acho que cabe bem aí, mas a gente foca naquilo que a gente não gosta do atual emprego e a gente não dá o melhor também, a gente passa a não dar o melhor de nós. Assim como eu disse ali para o carro, que a gente não agradece o carro, tempo que ele nos serviu, quanta coisa quantos galhos ele nos quebrou e nos levou para tantos lugares. Agora só porque a gente já não quer mais, a gente já grita com ele, xinga ele. Então eu acredito que como tudo tem consciência, a gente tendo essa consciência com o que quer que seja, com o nosso trabalho, se é que a gente quer um emprego novo, a gente passando a se dedicar mais ainda ao nosso trabalho, fazendo a regra de ouro que ele ensina no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz também, eu deixo aqui a playlist. A regra de ouro é fazer o nosso melhor, fazer além daquilo que foi pedido e fazer de forma com tanto amor, com tanta dedicação, que a gente inspire os outros a fazer da mesma forma. Então eu acredito que seja desse jeito. Eu acredito que a chave, o segredo aí para você que está querendo um outro emprego ou está querendo uma promoção é se dedicar ao máximo com mais, ou está querendo, digamos que você seja estagiário, você está querendo também ser, como que fala, ser efetivado, você se dedica o melhor que você pode e dá o seu melhor, faz a regra de ouro e agradece, porque durante esse tempo que você viveu com esse emprego, você viveu nessa posição, você não foi efetivado ainda, mas isso foi o que te possibilitou sair da casa dos seus pais, te possibilitou ter o seu local só para você morar, ainda que seja pequeno, que te possibilitou levar comida para casa para os seus filhos, alguma coisa assim. Mesma coisa com o carro velho, foi quem te levou durante todo esse tempo, te ajudou. Agora, para ter o novo, agradece ao velho e dá o seu melhor para o velho e se dedica, põe em prática a regra de ouro. A regra de ouro, faça o seu melhor, faça mais do que foi pedido e faça de forma aos outros te olharem e te dizer, nossa, é desse jeito que eu devo fazer, de forma a inspirar os outros. Aí então é isso que ele está explicando aqui e ele então termina dessa forma: examine o que está sentindo e saberá se está sintonizado com o seu desejo ou com a ausência dele, se está permitindo ou resistindo à recepção do seu desejo, se o está ajudando ou impedindo. Então, se você fica só reclamando do carro velho ou do emprego ou da posição que você tem no seu emprego, aí então presta atenção nos sentimentos, presta atenção que você vai saber se você está sintonizado com o seu desejo de ser promovido, de ser efetivado, de arrumar outro emprego, de ter um carro novo, ou se você está sintonizado com a falta de tudo isso que você não quer, com aquilo que você não quer, porque eu acredito que seja assim. Quanto mais a gente se sintoniza naquilo que a gente não quer, mais aquilo vem para a gente, até a gente entender essa máxima. Não é por maldade de Deus, não é porque Ele é, como que é, sádico, que quer ver a gente sofrer, não. É só para a gente entender. Porque ficou tudo ali determinado dessa forma quando a gente veio. Eles explicam aqui que quando nós viemos, a gente sabia e concordamos, a gente assinou ali o contratinho. Olha, a gente vai lá e a gente vai esquecer, a gente vai estar sob o véu do esquecimento, porém a gente está de acordo, a gente confia, mas se a gente realmente chegar e continuar, nada ali dentro da gente não disser, olha, acho que não é bem assim, aí a gente continua então vibrando na frequência daquilo que a gente não quer, se sintonizando com a falta ao invés de se sintonizar com a prosperidade. Porque eles dizem aqui, olha, quando você entrou no mundo, neste corpo magnífico que é o seu, você se lembrava da sua natureza alegre e poderosa, sabia do esplendor da fonte da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte. Então, a gente sabia de tudo isso, nós não aceitaríamos se não fosse dessa forma, eu tenho certeza absoluta, a gente não é bobo nem nada.
Então, gente, eu deixo aqui para que não fique muito longo, porque esse livro é lindo, ele se repete, como ele já disse, mas eles disseram que se nós formos aquele tipo de gente que não gosta de nada repetitivo, a gente lê uma vez só, assim, até talvez meio superficialmente, pronto, já põe de lado, passa para o outro. É como aquele de fazer técnicas para conseguir a lei da atração, conseguir um monte de coisa. A gente faz 500 mil técnicas, estou falando de mim, e não dá certo, a coisa não se atualiza na nossa existência. Por quê? Porque faltava entender esse pontinho aqui, que ele está trazendo, repetindo, repetindo e repetindo. Por isso eu vou fazer os capítulos de pequenas por pequenas partes, afinal a gente tem bastante tempo, né? A gente tem todo o tempo do mundo até que a ficha caia, até que a gente entenda. Então, eu fico contente se você estiver curtindo também essa leitura desse livro magnífico que me foi mostrado, que foi realmente eu me senti guiada para estar lendo esse livro aqui. Fico super feliz com você que me acompanha, com você que deixa suas mensagens tão gentis e carinhosas. Muitíssimo obrigada. Você que já se inscreveu no canal, muito obrigada. Se você não se inscreveu ainda, olha lá, tem também aqueles livros que eu falei do Napoleão Hill e vários outros também. Nesse eu sinto que é uma caminhada, que aquilo ali foi mais ou menos subindo, a gente foi subindo, e aqui no pico a gente encontrou esse. Eu sinto que esse vai dar realmente aquele salto, vai fazer a gente dar o salto quântico. E queria muito que você me contasse se você está sentindo que os ensinamentos que você que vem me acompanhando desses livros já trouxe alguma transformação para a sua vida. Para mim, com certeza, já trouxe. Eu já disse aqui, eu notava que agora eu notei, porque na hora que quando a gente está, a gente não nota, mas eu estava sempre, meu Deus, eu só ficava assim de bom humor, mais ou menos ali lá pelas 10 da manhã, depois de ter tomado café da manhã, ter feito alguma coisa, na hora de manhã é aquela coisa, um mau humor, e isso voltava durante o dia. Então agora não, agora eu já consigo estar bem mais no equilíbrio, porque aqui não existe a balança, aqui é uma balança, não existe estar retinho, a gente está embaixo ou está em cima, ou a gente alcança o equilíbrio. E com certeza eu estava muito mais embaixo do que em cima, agora eu estou bastante mais tempo no equilíbrio. E essa foi a mudança que tá fazendo, que fez com que viesse esse livro. Eu acredito que é dessa forma. Quanto mais a gente vai aumentando a nossa vibração, mais a centelha, mais Deus vai nos ajudando a encontrar aquilo que daqui a pouco a gente sobe mais a vibração, mais um pouquinho, Deus dá mais. Sobe mais, Deus dá mais. Tá bom, gente? Eu espero que vocês, se você estiver então sentindo alguma coisa, se você quiser compartilhar comigo, com as outras pessoas que veem os vídeos e que mandam mensagens também. Se você quiser deixar sua curtida no vídeo, se você quiser compartilhar com alguém também, eu fico muito agradecida. E até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Desculpem. Não, é isso mesmo. No próximo vídeo a gente continua aqui com a segunda parte do 10º capítulo, tá bom? Até lá. Tchau.